Bem-vindos à live. Hoje vamos falar sobre atitudes de pessoas tóxicas. Fiquem por aí, estejam atentos. Vamos só aguardar aqui um bocadinho para que cheguem mais pessoas. Bora lá. Bem-vindos, Weekend Lovers! Hoje vamos falar sobre atitudes de pessoas tóxicas. Estamos só a aguardar que cheguem mais umas pessoas para iniciarmos. Olá! Como foi esta semana? Partilhem comigo. Calminha. A minha foi bastante cansativa. Bem-vinda, Joana! Olá, querida! Bem-vinda! Como é que foi a tua semana? Partilha aqui com a gente, connosco. Estava a partilhar que a minha foi cansativa, mas até foi um cansativo bom. Há cansativo e cansativo. Com alguns desafios pela frente. Boa! Boa, Joana, boa! Excelente! Weekend Lovers, estiveram por cá. Ana Freches, bem-vinda, querida! Há quanto tempo? Querida, hoje vamos falar sobre atitudes de pessoas tóxicas. Estou só a aguardar mais um minutinho, não vou aguardar muito mais, para que cheguem mais pessoas. Às vezes vêm mais, outras vezes não, vêm depois. Portanto, mais um minutinho no máximo e dou continuidade. Ana, como estás? Conta, como foi a tua semana? Partilha comigo. Aliás, connosco. Bem-vindo, Jorge. Há quanto tempo também? Vamos falar sobre atitudes de pessoas tóxicas. Bem, então vamos lá. Eu vou começar, depois quem quiser pode iniciar ou ver a live de novo. Então, pessoas tóxicas. Quem é que já não se cruzou, conheceu, trabalhou, relacionou-se com uma pessoa tóxica, não é? Já todos nós falámos, ou já todos nós sentimos que estamos com pessoas tóxicas ao nosso lado. Acho que nós todos já conhecermos uma pessoa que está sempre a reclamar, que é extremamente pessimista, que está sempre a colocar os outros e as atitudes dos outros em baixo, uma pessoa que está sempre, tudo para ela tem defeitos, todos têm defeitos, pronto. Só com isto eu acho que já devem ter identificado alguém e eventualmente algumas situações até em nós mesmos, ok? Bom, o termo de pessoas tóxicas, atitudes tóxicas, vampiros emocionais, há quem lhe chame vampiros emocionais, que eu acho assim mais dramático. Aliás, o livro que eu vos vou dar hoje tem mesmo esse tema. Ficou muito popular esta expressão. No fundo, esta expressão vem distinguir as pessoas que trazem sentimentos e aqueles comportamentos prejudiciais aos outros.
e inclusive ao ambiente onde estão. E de facto qual de nós é que já não entrou numa sala, num ambiente que sente de imediato que há ali qualquer coisa que não está bem, que há ali um sentimento ou uma energia, digamos assim. Às vezes a gente não consegue explicar o que está a acontecer, mas sentimos que algo não está bem. Essencialmente as pessoas empáticas, as pessoas que são ou que têm uma capacidade de observar, de pressentir aquilo que está ali. E quando eu digo empática, estou a falar de intuição, de saber se colocar no lugar do outro. Isso é muito comum, ok? O que acontece é que às vezes basta existir dentro dessa sala uma pessoa que está a minar. O que é isto de ser uma pessoa tóxica, não é? É uma conversa constante negativa, atitudes constantes negativas, forma-se uma energia que às vezes a gente nem sabe lidar, e uma energia muitas vezes dissimulada. A gente não consegue perceber exatamente o que é que a pessoa quer dizer ou de onde é que aquilo vem. Conseguem mandar, digamos assim, as pessoas abaixo de uma forma muito, mas muito, eu diria, lá está, dissimulada, que é aquela palavra que eu estava a dizer. E há alguma dificuldade em nós entendermos se a pessoa está com intenção, se a pessoa tem mesmo, se aquilo é uma situação apenas casual, pronto. E há ali uma manipulação por trás, dissimulação, que é muito difícil de nós percepcionarmos, e às vezes percepcionarmos, ou seja, termos a certeza que é aquilo. Sim, esta pessoa é uma pessoa tóxica. É mais uma sensação de há algo que não está bem. E quando nós entramos numa sala e realmente pressentimos ou percebemos que algo não está mal, podemos direcionar logo e perceber que às vezes é apenas uma situação, ok? E essas situações vão ocorrer hoje e sempre com as pessoas. Às vezes é necessário regerir e resolver até algum conflito ou alguma situação. Mas isso não significa que estejamos perante pessoas tóxicas. Mas, e é aqui que eu quero chegar, porque antes de eu falar aqui sobre atitudes de pessoas tóxicas, eu quero que saibas que saibam, ok? Bem-vindo, Francisco! Uma grande probabilidade de que todos nós, aquilo que eu vou dizer, em algum momento da nossa vida, já tivéssemos tido algumas atitudes tóxicas, mesmo quando a nossa intenção é boa, ok? O que é que distingue atitudes de pessoas tóxicas para vampiros emocionais? As pessoas tóxicas podem estar a passar por uma situação, vamos imaginar, depressiva, uma situação mais negra na vida delas, e nem elas eventualmente se estarem a perceber que estão naquela condição. Uma pessoa que é considerada vampiro emocional tem mesmo uma intenção manipulativa por trás, tem mesmo uma intenção de se tornar tóxica, de dominar, de ser superior, ok? Então, eu quero que vocês percebam que tudo aquilo que eu vou dizer agora, existe uma forte probabilidade de todos vocês também já terem sentido. Mas desde que não seja uma situação constante, não quer dizer que vocês sejam uma pessoa tóxica, está bem? Então, como é que nós vamos identificar as atitudes de uma pessoa tóxica? Primeiro, elas têm tendência a mostrar que são superiores a ti. É uma atitude consciente ou inconsciente, não é isso que nós estamos aqui a julgar, é uma condição muito comum. Elas mostram à tua frente que são superiores a ti. Outras, no meu ver, é aquelas que são piores, têm tendência a vitimizar-se, colocam-se numa posição de inferioridade em relação aos outros e vão dominando aos poucos. O que é isto? É aquele sentimento de eu nunca tenho sorte nenhuma, tudo me acontece, as pessoas não gostam de mim, as situações, e contam as situações de uma forma que a tendência das pessoas empáticas é, grande parte das vezes, tentar ajudar. Não é nada disso, as pessoas gostam de ti, não é porque isso aconteceu que isto e que aquilo e que aquilo outro. E aos poucos eles estão a entrar na nossa vida, no nosso caminho, e eventualmente começam a mostrar um bocado mais quem são.
E é aqui que nós, numa tentativa de ajudar, às vezes temos dificuldade em perceber, espera aí, onde é que está realmente aqui? Porquê que eu sinto isto quando estou com esta pessoa? Ok? Outra atitude, criam dramas de tudo. Vá lá, já todos nós criámos um drama assim exagerado. Mas aqui não. Aqui eles criam dramas de tudo. São aquelas pessoas que estão sempre a dizer que o que está bem está mal, o que está mal e o que está bem está mal. Ou seja, aquelas pessoas que normalmente arranjam um problema para cada solução. Ok? Todas as soluções são um problema, nunca há uma resposta, nunca há uma forma de sair dali, porque elas gostam de manter aquela energia. Às vezes elas nem sabem o que é ter a outra energia, ok? Às vezes elas não sabem que elas podem ser diferentes, mais felizes, mais positivas. Ok? Então tudo é um drama, estão numa situação, aquela pessoa disse isto, mas o que ela queria dizer era aquilo, ela não me respondeu, não foi porque não me ouviu, foi de propósito. Portanto, há sempre um drama, tudo é em direção a ela, tudo o que fazem é em direção a essa pessoa, ok? E isso é pesado, é muito pesado. E apesar de eu estar aqui a dizer estas coisas todas, é mais pesado para a pessoa que está nesta situação do que para os outros. Eu digo que é mais pesado porque são mais anos. Não quer dizer que seja melhor, porque a pessoa que não está habituada a esta energia acaba por se sentir mal. A pessoa que assim o é, já tem defesas e para ela aquilo é normal. Portanto, não há propriamente uma tendência de cair para o lado. Mas, no fundo, quem está em sofrimento constante são elas. É isto que eu quero dizer. Ok? Outro ponto, tentam manipular ou controlar as pessoas, os outros, ok? Lá está. E é por isso que às vezes há aqui uma condição que eu digo que quando há uma manipulação e a dissimulação, principalmente quando eles colocam numa posição de inferioridade, é muito difícil nós vermos a má intenção por trás. E às vezes caímos e andamos aqui a tentar ajudar. Eu digo cair como se isto fosse uma rede de peixe e eles andam a pescar pessoas que eventualmente querem manipular. Muitas vezes não é essa a intenção, ok? Muitas vezes é apenas quererem a afetividade de alguém. E as pessoas que são empáticas e que realmente querem ajudar, é exatamente aquilo que eles necessitam. Então junta-se a necessidade deles com a vontade de ajudar. E isto muitas vezes é muito perigoso para a pessoa que tem vontade de ajudar, porque energeticamente a pessoa vai abaixo. Okay? Eu já tive uma situação há uns anos atrás, 2015, 2016, bem, não interessa. Foram sensivelmente 8 meses que eu lidei com essa pessoa sem ter consciência que estava a lidar com uma pessoa tão intensa a nível de toxicidade emocional, etc. Eu posso vos dizer que havia alturas em que eu queria sair, vir-me embora para casa, estar sozinha e só me apetecia estar... Se eu pudesse, eu estava uma semana inteira sem sair de casa, em que me sentia mal, com náuseas, é mesmo isto. E eu, atenção, claro que afinal, passado algum tempo, a gente começa a perceber as coisas e só se mantém lá quem quer, ok? Mas o que eu quero dizer é que é possível, muitas vezes, por mais conhecimento que a gente tenha, de cairmos. Okay? O meu conhecimento também de há uns anos atrás era completamente diferente. E quando nós atraímos isso, de alguma forma há alguma coisa a trabalhar em nós. Que é isso que eu vou depois falar um bocadinho mais ao fundo, lá abaixo, está bem? Lá em baixo, quer dizer, no final da live. Ok, então, são carentes, lá está. Eles são carentes e é isso que eles tentam procurar, é o apoio dos outros. E são egoístas. É tudo sobre eles. Tudo o que se passa no mundo é negativo e é sobre eles. Ok? Tudo o que se passa é levado a peito. Vamos lá ver. Estamos a falar do Estado ou de alguma situação do Estado e eles falam sobre aquilo que está a acontecer em relação a eles. Portanto, estamos a falar de uma coisa que é geral e eles dizem aquilo que eles sentem. Todos nós dizemos o que sentimos. É um ponto. No entanto, quando tudo é o que eu sinto, é o que eu sou, é o que eu faço, o que é que acontece? Eu acabo de ter que pensar um bocadinho, há aqui um certo egoísmo, não é? Outro ponto, usam muitas outras pessoas para chegarem onde eles querem.
E aqui é intencional chegarem onde querem. Pode não ser intencional que estão a ser tóxicos. Estão-me a fazer entender? Mas eles querem chegar não sei aonde, eles vão fazer de tudo para lá chegar. Tem muito a ver com aquela parte da manipulação que eu falei em cima. Bem-vinda, Sónia! Então, são extremamente críticos, exagerados, ok? Muito críticos, tudo, lá está, tem a ver com tudo na vida é um problema, ok? Exagerados, é um exagero, lá está, há uma situação que alguém diz alguma coisa e aquilo tem uma conotação, uma profundidade e uma situação completamente exagerada e isto às vezes deixa-nos sem reação. Vamos lá ver. Alguém faz um filme exagerado sobre alguma coisa, nós não estamos a perceber. A sensação que a gente tem quando envolvidos nisto, e eu digo isto porque eu já passei por isso, como partilhei convosco, é um bocado aquela sensação de pá, alguma coisa que eu não estou a perceber, passa-se aqui alguma coisa, ou será que eu não estou a entender realmente o que esta pessoa está a sentir? Será que há alguma coisa que eu não sei por trás? Será que esta pessoa... Porque depois nós damos muitas desculpas, não é? Aquela coisa de esta pessoa não está a passar bem, por isso é que ela está com este sentimento. Agora aconteceu isto, ela emocionalmente não está muito bem, então reage desta forma e daquela. E estas desculpas que nós vamos dando vão fazendo também com que a gente continue a tentar ajudar ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais, e a ficarmos energeticamente cada vez piores, ok? Ciúmes e inveja. Eu não gosto nada da palavra de inveja, mas nestas situações aqui é o que é. Ela existe, energeticamente existe e todos nós de alguma forma já tivemos, ok? Então, às vezes tem a parte dissimulada em palavras ou em linguagem não verbal. Sabem aquele tom, parece que estão a falar muito bem, mas tem um tom muito mais agressivo. Ou quando há alguma coisa que não lhes corre bem, eles tocam naquelas feridas que tu tens, mesmo para que nós nos sintamos afetados e eles passem a ser superiores, ok? Portanto, este é o tipo de atitudes que uma pessoa tóxica pode ter. E eu estou aqui a falar em atitudes e estamos a falar de tendências. Se eu for a falar com cada um de vocês, e eu tenho a certeza que todos vocês já conheceram pessoas desta forma, e eventualmente também já tivemos cada um de nós atitudes desta forma, e percebemos claramente que há certas situações que se calhar não estão aqui a ser referidas e que são mais evidentes numas pessoas do que noutras, porque há várias condições por trás, até a nível psicológico, mas eu não quero entrar por aí, muito menos a nível de patologia. Eu quero falar a nível energético, ok? E nesta componente energética, uma pessoa tóxica é muito intensa, ok? O que é que acontece? Quando estas pessoas agem ou têm o hábito de agir de forma tóxica, elas tornam-se mestres em quê? Em querer a nossa amizade, a nossa afetividade, a nossa atenção, e elas agem sempre de forma subtil para não nos perderem. Até não conseguirem disfarçar mais, não é? E se nós somos empáticos, tudo aquilo que é de desconfiar, vamos tentando dar a volta, vamos tentando... mas também aprendemos. Esta é uma realidade, ok? Ok. E muitas vezes as pessoas andam anos sem ver o que realmente se passa, ok? É uma grande verdade. Eles são muito intensos, intensos emocionalmente, ou seja, eles conseguem, principalmente numa relação amorosa, e já me surgiu situações também em consultório, em que a intensidade é tanta que a pessoa sente que aquela é a alma gêmea. E aquela alma gêmea é a única coisa que existe à face da Terra, porque nunca tinha sentido uma intensidade e alguém que se tivesse entregue tanto. Sabe o que é que acontece depois, não é? É tão tóxica, tão manipulativa e comportamental afetiva que nós próprios já não sabemos o que é que se passa. E normalmente isto transforma-se naquilo que eu chamo uma relação, que eu chamo e que
se diz, não é? Numa relação kármica e não alma gêmea. Ok? Então, o que é que podes sentir? Para que é que eu vou dizer isto? O que é que tendencialmente podes sentir quando estás perto de uma energia tóxica? Cara, o que tenho estado a ouvir atenciosamente, e devo dizer-lhe que certas situações citadas têm a ver com o plano espiritual. Peço desculpa, mas tenho de denunciar. Não tenho qualquer problema em falar em plano espiritual, porque vamos lá ver aqui uma coisa. Eu utilizo sempre duas componentes, e semana passada há temas que são mais evidentes, claramente, em que a gente fala sobre a espiritualidade. Mas esta questão que nós falamos da espiritualidade tem uma componente prática que é vista desta forma. E quando falamos em almas gêmeas, em relações kármicas, tudo isto tem uma componente espiritual forte, de atração uns com os outros, que nos traz essas pessoas para que nós possamos aprender aquilo que necessitamos. Mas eu, no fundo, gosto de trazer esta parte prática, que é para as pessoas realmente perceberem o que é isto na prática. Mas, sem dúvida, Francisco, tem toda a razão. Sim, há uma condição no plano espiritual, ok? Mas vamos ficar agora por aqui. Bem-vinda, Mariana! Então, o que é que podes sentir quando estás perto desta energia tóxica? Existe um receio de estar perto dessa pessoa. Às vezes parece que temos medo de dizer algo, não sabemos muito bem se posso dizer desta forma, se a pessoa vai levar a mal, como é que irá reagir, ok? Há um sentimento de exaustão depois de estar com aquela pessoa, e às vezes no momento, e às vezes esse sentimento de exaustão dura. Isto está difícil, estou gaga. Dura durante bastante tempo. É aquilo que eu partilhei há pouco convosco. Às vezes até durante uma semana, se eu pudesse, eu ficava fechada em casa só para libertar aquilo, e não fazia a mínima ideia do que é que estava a acontecer, ok? A pessoa tira sempre a pior versão de nós. O que é isto, a pior versão de nós? Emocionalmente já estamos tão afetados, na mente já estamos tão confusos que nós não sabemos muito bem como é que havemos de reagir. Quando emocionalmente nós estamos mal, o que é que acontece? Os nossos comportamentos vão ser maus. Ou seja, vamos também ser impulsivos, vamos também dizer o que queremos e muitas vezes o que não queremos, e parece que aquela pessoa tem um dedo especial para fazer com que aquilo aconteça connosco. Ok? Atenção, eu não estou aqui a pôr a culpa nas outras pessoas, nas pessoas tóxicas, não é essa a intenção, porque nós temos uma responsabilidade com isto tudo, e essa responsabilidade consiste em trabalhar em nós. E eu já vou explicar um bocadinho mais à frente, está bem? Porquê? Porque parece que tudo o que a pessoa tira-nos tira-nos a pior versão de nós mesmos, porque no fundo nós estamos a deixar, nós não estamos atentos, e isto acontece. No entanto, há formas de nós trabalharmos em nós para que consigamos evitar este tipo de situações e de energias. E é muito simples, está bem? E depois o que é que acontece quando nós reagimos de forma impulsiva? Acabamos por carregar connosco um sentimento de culpa, de vergonha, muitas vezes até das atitudes que temos. Outra atitude, nós às vezes sentimos presos, parece que estamos dependentes daquela pessoa, é como se tivéssemos uma obrigação emocional de estar. Estas pessoas normalmente dão-nos muito. São pessoas que normalmente querem estar presentes na nossa vida. São pessoas que dão-nos e demonstram uma gratidão enorme inicialmente. E nós parece que ficamos agarrados àquela gratidão, àquilo que nos deram, à forma como nos trataram em certos momentos, e há uma grande dificuldade em libertar. Aliás, até é confuso. Porque quando eu estou numa situação em que a pessoa está muito grata por mim e depois a pessoa ao mesmo tempo também está com atitudes e comportamentos negativos para comigo, a gente fica confusos, não é? Realmente, mas afinal o que é que esta pessoa o que é que está a acontecer aqui? A tendência é normalmente olharmos para nós como os culpados.
tem que ter em conta que quando é manifestado o plano espiritual tem a ver a necessidade das pessoas que se encontrem em diálogo. Não percebi, Francisco. Certo, Francisco? Podemos sim termos uma troca de ideias sobre este plano. Sem dúvida nenhuma. No final da live, se quiser, estarei completamente disponível para falarmos um bocadinho sobre isto. Está bem? Tranquilo. Agora também não estou a perceber o que é que quer dizer com o manifestado o plano espiritual tem a ver com a necessidade das pessoas que se encontram em diálogo. Bem, então, continuando. Terei todo o gosto, está bem, Francisco? Então, sentes-te preso ou dependente da pessoa? Se a tua opinião não está de acordo com a dessa pessoa, mostra um desagrado e que não compreende a tua parte, e há ali uma grande dificuldade em... Lá está, nós temos aquele receio, o que é que eu vou dizer, o que é que eu não vou dizer, será que aquela pessoa ou que o facto de eu dizer isto é mau? O que é que acontece? Sentimos-nos oprimidos e temos dificuldade em exprimir ou expressar aquilo que nós somos, ok? Já temos temos várias tentativas para ajudar a pessoa, tentar compreender, tentar perceber o que é que se passa, tentar dizer que nem tudo é assim tão mau, mostrar outros pontos de vista, mas nada é suficiente e nada faz efeito nela, ok? Outra situação, são invasivas, são muito invasivas, mas parecem que são invasivas de uma forma tão natural e às vezes até parece que essa invasão é positiva, porque nos querem ajudar, porque querem mostrar, porque querem o que quer que seja, e nós sentimos energeticamente essa invasão, mas o que é que eu vou pegar? O que é que eu vou dizer? Esta pessoa até está a ser energeticamente, está-me a invadir, mas está-me sei lá, a fazer a ajudar-me, a fazer o que é que seja, mas a ajudar-me, está a entrar na minha vida sem eu lhe ter pedido, e a gente pensa que aquilo é natural, que não tem maldade, que a pessoa só está mesmo a querer ajudar. É confuso, ok? Então, para mim, das melhores formas de nós percebermos exatamente se estamos com uma pessoa com atitudes tóxicas é focar-te mais nas atitudes que essa pessoa tem com os outros e aquilo que ela diz dos outros, e normalmente faz-nos sentir especial, como quem diz, eu de ti não falo mal, eu de ti não faço isto, do que as atitudes que ela tem, do que aquilo que ela diz. Ou seja, foca-te realmente nas atitudes que ela tem, naquilo que ela diz dos outros por trás, como é que ela reage à frente dos outros e aquilo que ela faz por trás. Não se enganem. Se ela faz isso com os outros, ela faz isso com vocês. E não vamos por aqui porque todos falamos. Ou todos temos um julgamento que deve ser minimizado, também todos sabemos disso. Mas todos temos algum tipo de atitudes. Mas uma pessoa tóxica não faz isto de ânimo leve e não faz isto de um dia para o outro, não faz isto uma vez por acaso, não faz isto com a intenção de se preocupar com o outro, faz isto sempre. Essa é a melhor forma de vocês focarem, é se desassociarem-se da situação e do que está a acontecer com vocês e perceberem o que é que está a acontecer com os outros. Aí vocês percebem que estão claramente a lidar com uma pessoa com uma atitude tóxica, ok? Se queres saber se estás a ter alguma atitude tóxica, queres saber se és ou tens tendência para ter atitudes tóxicas, foca-te nos pensamentos que tu tens e que tu não ousas dizer. E naquilo que fazes quando ninguém está a ver. Ok? Nós também temos, às vezes, atitudes tóxicas. Só estou a dar tempo para digerir-nos, está bem? Então vá. Qual é que é a melhor forma de lidar com isto, Andreia? Eu já apanhei várias pessoas e nunca sei muito bem como é que hei de reagir. Bom, é assim, a gente normalmente só percebe isto passado algum tempo. Às vezes, e agora, com a experiência que eu tive, tenho certeza que se vier
uma pessoa mais ou com a atitude idêntica, eu talvez consiga identificar logo. Mas eu digo talvez porque, como nós já vimos, estas atitudes dissimuladas, às vezes o foco que nós temos na nossa vida, nós não nos apercebemos que isso pode estar a acontecer. Portanto, pode acontecer a todos. Não podemos julgar-nos por nos cruzarmos, por estarmos, pelo que for, ok? Estas pessoas, é preciso haver uma compreensão com tudo. Estas pessoas não são pessoas más, são pessoas que têm algum tipo de condição, algum tipo de energia, algum tipo de falta de percepção, muitas vezes, que fazem com que isto aconteça. E, de facto, nós podemos tentar ajudar, desculpem, mas temos que ter em atenção que há um limite. Há um limite a partir do momento em que esse limite também é invasivo no nosso espaço, ok? Portanto, aprender a lidar com isto, compreender o outro é excelente, mas compreender e ajudar é uma coisa. Se a pessoa não quer ser ajudada, é outra. Até porque uma pessoa que é realmente tóxica não está só a ter uma atitude tóxica, ela não quer mudar. Ela é daquelas pessoas que, por mais que a gente tente ajudar, ela quer ainda mais afetividade. E porquê? Se calhar nunca teve lá atrás. Estou-me a fazer entender? Mas é que é preciso importante, é muito importante olharmos para o nosso amor próprio. Se eu estou numa situação destas, numa relação destas, seja ela qual for, e continuo a permitir isto, então eu estou a perder o respeito por mim mesma, ok? Então, pode ser muito desafiante lidar com isto, principalmente quando, imaginemos, temos de trabalhar com uma pessoa destas ou temos que de vez em quando ter que lidar com ela. E nós já percebemos que isto nos faz mal, nós já conseguimos identificar tudo e mais alguma coisa, mas fingir que não estamos a ver e continuar a ser empáticos emocionalmente e tentar ajudar é nós que nos vai mandar abaixo. Este é um facto. É nós que nos vai mandar abaixo. Então, é imprescindível agir. Tendencialmente as pessoas evitam estar com essas pessoas, mas nem sempre é possível. Manter a empatia emocional, que é o que eu estava a dizer, só vai aumentar a toxicidade. Aliás, a empatia delas, a das pessoas e a boa vontade é o que faz querer estar perto de ti, a empatia que a gente tem. Mas se nós estivermos entre estas pessoas, existe dificuldade em manter a relação. Se eu estou a ser empática emocionalmente e essa pessoa está a querer dissimular, digamos assim, a situação, levar para o seu lado, ela vai fazer o quê? Vai acontecer o quê connosco? Vai acontecer que eu vou irritar-me, chatear-me, alterar o meu estado emocional e vai acontecer o quê? Eu vou ter um comportamento negativo. E vamos lá ver uma coisa. Ela está habituada a ser assim sempre. Eu não. Quando eu digo eu, ok? As pessoas que não são, ou que pelo menos eu não me considero, está bem? Bom, o que é que acontece? Elas vão-nos ganhar, elas têm muito mais anos de experiência do que nós nesta realidade. Ok? Sónia, que bom trazeres este assunto. Ainda hoje tive a necessidade de lidar com uma pessoa com atitudes desagradáveis. E se não fosse todo o meu percurso não teria conseguido. Sem dúvida, Sónia, sem dúvida. Uma das coisas que faz com que a gente consiga dar a volta por cima é o nosso autoconhecimento, o trabalho em nós, o sabermos lidarmos, que era isto que eu vos ia dizer no final, mas vá, eu já estou a dizer-vos agora. E o lidarmos com pessoas positivas constantemente faz com que, quando essa energia entre, ela está tão distante da nossa energia que a gente nota logo a diferença. Estou-me a fazer entender? Ou seja, eu, à medida que trabalho em mim, que elevo a minha energia, não significa que eu não vá atrair essa pessoa tóxica, porque a luz também atrai
essas pessoas que elas necessitam, inclusive. Por isso, Sónia, a gente vai atraí-las de facto, mas a forma melhor que nós temos de perceber esse tipo de energias é estarmos com um nível de energia alto que quando alguém vem ter connosco, porque estamos habituados a lidar com outras pessoas energeticamente mais saudáveis, tudo isso, quando alguém vem entrar, nós temos logo uma sensação tão desagradável que nós percebemos, espera, alguma coisa está mal. Há uma diferença muito grande sobre o que eu sinto versus o que eu estou a sentir agora. Esta é, sem dúvida, a melhor forma. Por isso, aquilo que a Sónia está a trazer aqui, ao dizer que ainda hoje teve que lidar com uma pessoa com atitudes desagradáveis, e se não fosse o seu percurso, ela não teria conseguido lidar com essa pessoa, no fundo, ela dizer que hoje em dia tem muito mais autoconhecimento que o seu percurso lhe trouxe, e julgo que é isto que eu estou a entender, ok, Sónia? E que faz com que hoje ela consiga distinguir de imediato um nível de energia inferior versus o que ela tem. Por isso é que eu disse há pouco que quando eu atraí aquela pessoa, o meu próprio nível energético também estava mais em baixo e eu não consegui ver essa pessoa. E está tudo bem. Faz parte da vida, é uma aprendizagem. Hoje em dia muito mais facilmente consigo reconhecer, mas a melhor forma que nós temos de evitar, e aliás, estes processos e estas situações fazem parte da nossa vida para que nós consigamos distinguir o que é energia de luz e energia baixa ou de baixa frequência. Estou-me a fazer entender? Ou mais pesada. É isso mesmo, Sónia, exato. A minha mãe, olá mãe. Então, o ideal é mostrar assertividade. Sempre que se tiver necessidade de lidar com essa pessoa, assertividade. As coisas são para ser como elas são. Não nos deixarmos cair em questões emocionais. Mostrar realmente compreensão com o que se passa com elas. E quando eu digo compreensão é entender aqui, que é para não acumular raivas dentro de nós. Como quem diz, ok, esta pessoa tem uma condição, ainda não percebeu, já fiz o meu papel, tentei ajudar, se ela eventualmente me pedir ajuda, porque isto agora do dar ajuda depende também da situação, ok? Mas não aceitar isto para si, ok? Então o que é necessário fazer? Elevar o nosso nível energético. O que é isto, elevar o nosso nível energético? Termos as nossas emoções estabilizadas, termos conhecimento de nós mesmos, estarmos plenamente conscientes de quais são os nossos limites, estarmos plenamente conscientes do que é que nós permitimos e até onde é que nós conseguimos ir, e que a partir dali, se eu me deixo chegar aqui, o meu nível energético vai descer e eu já não consigo manter o meu estado emocional, logo eu não vou conseguir lidar com esta pessoa. Esta pessoa que está super habituada a estar naquele estado emocional e vai saber gerir aquilo muito melhor do que eu. Ok? Então, é no fundo perceber que há alturas em que nós só devemos dar relevância àquilo que realmente interessa e a quem realmente merece. Ninguém tem o direito de nos tirar a calma ou a alegria. É necessário impor esses limites, dizer não às vezes que forem necessárias. É necessário focar-se nas soluções e não nos problemas. Quando eu me foco na solução, sempre que estou perante uma pessoa tóxica, nós não conseguimos, ou melhor, ela não consegue ter força para voltar ao problema, ou para dar ênfase ao problema que ela está constantemente a colocar, para dar ênfase à atitude ou às atitudes que elas acabam sempre por vir a ter, ok? Este processo inconsciente. E tudo acaba por se expressar. Se eu tiver a força de estar sempre a focar-me na solução, perante aquilo que ela está a dizer, mesmo que eu tenha que trabalhar com ela, mesmo que eu de vez em quando tenha que conviver com ela, não é fácil, é um facto. Quando estou sempre a focar-me na solução, eu consigo manter o meu foco na solução, no que quer que seja, lidar com essa pessoa, resolver o conflito no trabalho, ou o conflito, ou o trabalho, não tem que ser propriamente o conflito, e não me deixar envolver.
essa é a parte melhor. Querem elevar a vossa energia, trabalhem vocês, trabalhem as pessoas com quem vocês estão. Quanto mais positivas forem, mais positivas vocês se tornam. Ok? Livros. O livro que eu me baseei aqui foi... Ainda agora tinha aqui o livro. Onde é que eu pus? Está aqui. Vampiros Emocionais. Está ao contrário. Ok? Doutora Christian, isto é uma médica mesmo que faz isto. Northrup. Meninos, não houve perguntas hoje na live, ok? E obrigada por estarem presentes. Para a semana não vai haver live, mas daqui a 2 semanas vamos ter live e vamos falar sobre programação neurolinguística. Obrigada a todos, beijinhos por estarem presentes. Beijinho.